Paz do Senhor, irmãos. Amém? Todo mundo feliz aí, todo mundo cantou, pulou. Pessoal aqui na frente, que bacana. Eu fiquei ali só assim, ó. Já não tô com essa idade mais não, irmãos. Olha, conversando com o Vinícius, né, como ele disse, a gente sempre percebe a necessidade, às vezes, de trazer algum tipo de ensino, algum tipo de reforçar a doutrina. Às vezes, muitos aqui até já sabem daquilo que eu vou falar aqui hoje, mas eu queria trazer um ponto de vista assim, bem saudável diante de Deus. Eu peço ao Senhor que me ajude nisso, que eu não fale bobagem, né, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Espírito possa falar no coração de vocês, né? Há 2 anos atrás, eu pedi até para pôr um slide ali, pode pôr o primeiro aí, Nicolas. Há 2 anos atrás, nós falamos aqui sobre os dons. Quem estava naquele culto? Quem lembra disso? Graças a Deus, são poucos. Então vai ser novidade para muita gente, né? Na época, a Lívia falou sobre o fruto do Espírito. E foi um culto assim bem longo. E teve 2 palavras no mesmo dia, né? A Lívia falou sobre o fruto do Espírito. Eu falei sobre os dons do Espírito. E pode ficar à vontade, irmãos. A gente já orou. Pode se sentar. Quero ler com vocês aqui o primeiro texto, né? 1 Coríntios capítulo 12, de versículos de 1 a 11. Pode colocar aí, Nicolas. Esse eu quero ler completo, porque é muito importante, porque é a base aqui do nosso estudo, ok? De 1 a 11, diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Aleluia. Vamos falar sobre os dons espirituais, que são fé, milagres, cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Olha, por que é importante a gente sempre falar sobre essas coisas na igreja? Porque muitos talvez são novos na fé, muitos talvez vieram de um entendimento diferente do nosso, né? E nem sempre, né, nós crescemos, né, habituado com as manifestações dos dons espirituais do nosso meio. Eu particularmente cresci vendo a minha mãe impor a mão sobre as pessoas, curando, expulsando demônios. Eu tive esse privilégio de ver desde criança. Mas nem sempre a gente cresce, vê e compreende isso de uma maneira natural. Eu quero tentar tirar aqui, eu acho que a palavra certa seria misticismo. Eu quero tentar tirar todo o misticismo que envolve os dons espirituais, para que você compreenda de uma forma natural e simples. Apesar de que, quando Deus usa, nunca é natural e simples. Mas a nossa forma de encarar os dons espirituais deve ser natural e simples. Eu
vou falar aqui sobre como evitar as profetadas, né? A gente sabe que existe por aí. Como saber, como lidar com uma profecia de uma maneira saudável, sem julgar aquele que está falando, mas julgar apenas o que está sendo dito, não é? Eu já recebi profetada, nem por isso eu fiquei com raiva daquele líder, não fiquei. Muito pelo contrário, sei que ele é homem de Deus, e que naquele momento eu senti de que era da carne que ele estava falando, ok? Nós precisamos de tratar isso com bastante seriedade, mas ao mesmo tempo bastante simplicidade, porque senão, irmãos, a gente vai viver um cristianismo fadado à derrota espiritual. Nós estamos fazendo um curso aqui no CMC. Quem está vindo no CMC? Deixa eu ver. Ô, glória. São 12 aulas, nós já fizemos 2 aqui, toda terça-feira, às 19h30. Nós estamos falando aqui sobre as ofensas. E quantas pessoas hoje não estão ofendidas dentro da igreja? E muitas dessas ofensas são ocasionadas por causa de uma profetada. Não é? Por causa de algo que algum irmão às vezes fala e aquilo soa de maneira diferente e a pessoa já julga o irmão e não aquilo que foi dito e cria-se então uma barreira e aquela pessoa então passa a não mais acreditar nos dons espirituais. E esse é um grande perigo. Bom, nós muitas vezes então não crescemos habituados com isso, mas não era o caso ali de Corinto. A igreja de Corinto, ela era habituada com a manifestação dos dons. Quando a gente lê o capítulo 14, principalmente no versículo 29, põe aí, Nicolas, 14, 29. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Ele fala assim, ó, quanto aos profetas que falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Paulo estava ensinando o povo de Corinto a como se comportar e a como organizar a questão da manifestação dos dons. Isso era algo natural lá. Bom, mas perguntas a serem respondidas. Slide 2. Perguntas a serem respondidas. O que são os dons espirituais? Para que servem os dons espirituais? E o que fazer para desenvolver os dons espirituais? Próximo, Nicolas. A palavra dom, ela vem do grego, significa doron. Essa palavra, ela significa doação, presente, oferta. E significa que qualquer dom de Deus, ele é um presente para mim e para você. É dado de graça. O apóstolo Paulo é claro em dizer isso. Ele diz, olha, aquele que quer buscar os dons, peça. Você já pediu algum dom na sua vida? Eu já. Deus, irmãos, Ele é o primeiro, Ele é o mais interessado a nos abençoar com dons. É claro que Ele conhece a profundidade do nosso coração. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração e todas as nossas intenções, e Ele sabe o porquê que a gente quer um dom. Por mais que da boca para fora a gente diga assim, não, eu quero um dom porque eu quero trabalhar para o Senhor e tal, mas às vezes lá no fundo, nem eu mesmo, nem você mesmo saiba o verdadeiro motivo daquele dom. Então muitas vezes a gente pede algo ao Senhor e Ele não dá, porque Ele conhece as profundezas do nosso coração. Ele sabe que se de repente Ele te der aquele dom naquele momento, aquilo não vai ser bom, não vai ser produtivo. Em vez de te impulsionar, Ele vai te matar. Então muitas vezes o Senhor não dá. E a gente fica frustrado. Presente. Antes de falar sobre os dons espirituais, eu queria lembrar aos irmãos também outros tipos de dons que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia, por exemplo, diz em 1 Coríntios 7:7 que o casamento é um dom de Deus. Paulo, quando ele fala sobre o casamento e o celibato, né? Ele explica que isso é um dom de Deus, é um presente dado por Deus. Em Romanos 12, de 6 a 8, Paulo lista, né, alguns dons, né, o dom de contribuir, de ensinar,
o dom de exortar, exercer liderança, mostrar misericórdia, são chamados de ações, né? Ações administrativas. Eu não sei vocês, mas eu conheço, por exemplo, irmãos que amam receber pessoas na casa deles, né? Toda vez que eu falo disso, eu gosto de lembrar do Maurinho, pai do Vinícius, da Valdete. Eles amam receber lá os jovens, receber todo mundo na casa deles. Isso é um dom, cara. Porque tem gente que fala assim, eu não quero receber ninguém. Toca a campainha lá e fala assim, não vou atender não, hoje é domingo. Né? Isso é um dom. Então existem diversos dons que o Senhor nos dá. Dons para que a gente possa beneficiar ou abençoar o outro. Os dons, meus irmãos, nunca é para benefício próprio. Toda vez que a gente pede um dom para que esse dom se manifeste em você por causa de algo que você precise, Deus não vai dar. Agora, quando você coloca esse propósito, né, Alex? Coloca esse propósito de querer abençoar pessoas, abençoar o outro, o seu próximo. Quando o seu coração está realmente voltado a abençoar o seu irmão, a servir a sua igreja, a servir o corpo de Cristo, eu creio, irmãos, que o Senhor dá. Eu creio mesmo. A Bíblia diz em Efésios 2:8 que a salvação é dom de Deus. A salvação é um presente. A salvação literalmente foi uma oferta de um homem-deus numa cruz, não é? Então a salvação realmente é graça. São tipos de dons que a Bíblia relata, que muitas vezes as pessoas confundem com os dons vindos do Espírito. Não deixa de ser um dom, mas não é um dom espiritual, tá certo? Uma outra coisa também, que às vezes a gente confunde muito, que são visão, sonhos e línguas. Ao longo dos anos eu fui aprendendo que, por mais que a gente chame, por exemplo, a visão, sonhos de dom, porque é realmente um presente, é realmente um privilégio a gente poder ver algo espiritual ou receber uma mensagem do Senhor através de uma visão, através de um sonho. Isso é um privilégio, não é? Então realmente é um dom. Então não é errado falar que é dom de visão, ou dom de sonhos, dom de interpretação de sonhos. Não é errado. Mas o que eu queria esclarecer para vocês é que por mais que seja um presente do Senhor, ele não é considerado um dom espiritual. As visões, os sonhos, as línguas estranhas são uma forma que o Senhor tem de comunicar com a sua igreja. Deus falou ao seu povo em todo o Velho Testamento, através dos profetas, que tinham visões e sonhos. E experiências maravilhosas com Deus, onde Deus se revelava a eles e dava algum tipo de mensagem a eles para que eles pudessem proclamar adiante. E então a visão, o sonho e a língua nada mais é que ferramentas de edificação. São ferramentas, são métodos que o Senhor tem para poder conversar conosco. As línguas estranhas, a Bíblia diz que é o próprio Espírito de Deus em nós conversando com o próprio Deus. Não é isso? Então é uma ferramenta, é uma forma de conversa, de edificação própria. Então nós não podemos falar que visão, sonhos e línguas estranhas, a Bíblia, o que a Bíblia está chamando aqui de dons espirituais é a variedade de línguas, não é? Mas as línguas estranhas que você aprendeu a falar naquele dia, que você não esquece nunca. Todo mundo que fala em língua sabe que aquele primeiro dia foi marcante na sua vida. E aquela língua que você fala em sua oração, ela serve para poder edificar a você, porque a Bíblia é clara em dizer que nós mesmos não sabemos orar, e que é o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos a consciência de que até para orar nós precisamos do Senhor, que nós mesmos não sabemos aquilo que é bom para nós.
Eu já falei aqui uma vez, mas eu sempre gosto de lembrar algo que mudou assim a minha forma de enxergar a oração. Mateus 6, 9, quando a Bíblia está dizendo: entra para o teu quarto, fecha a porta, que o Pai que vem em secreto lhe recompensará. Eu cresci entendendo dentro da minha religiosidade, que se eu não orasse em secreto, Deus não me ouvia. E é interessante quando a gente analisa isso de uma forma um pouco mais profunda, você percebe que é o Pai que vê em secreto e não o Pai que ouve. Porque muitas vezes quando a gente está em secreto orando a Deus, a gente quer falar. E eu fico imaginando como se Deus estivesse falando assim: calma, meu filho, eu sei de tudo que você precisa. Eu só quero te ver. Eu só quero te dar um abraço. Eu só quero te pegar no colo. Eu só quero você aqui comigo, pertinho de mim. O Pai que vê em secreto e não o Pai que ouve. O mesmo capítulo 6 de Mateus diz que buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe de tudo que você precisa. Você não precisa de entrar para o seu quarto e começar a falar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmãos, eu não estou falando que você não deve pedir, não é isso não, tá? Tem que pedir. Mas a questão é, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, é que nós não precisamos nos tornar um mendigo espiritual, clamando pela mesma coisa todo dia, como se o nosso Deus fosse surdo e não pudesse nos dar atenção. Você não precisa de ficar falando para Ele todo dia. Ele é todo poderoso. Por acaso a mão dele está encurtada para não te abençoar? Por acaso os olhos deles estão tampados para que Ele não possa te ver? A Bíblia diz que Deus se atenta e procura verdadeiros adoradores nessa terra, para que Ele possa contar com eles. A Bíblia diz em Salmo 25:16 que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. Os segredos do Senhor é revelados àquele que se aproxima dele. Ele não vai se revelar a qualquer um. Não vai, irmão. É muito interessante a gente poder entender isso e compreender isso. De que Deus te chamou para ser filho. E não para ser um pedinte. Amém? Então, primeira pergunta que nós vamos responder é: o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são as manifestações da plenitude do Espírito de Deus em nós. Deus poderia fazer muito bem tudo sozinho, mas Ele resolveu contar com você. Então, de alguma maneira, Ele te capacita com o poder dEle, para que você possa cumprir aquilo que Ele sonhou para você fazer. Então, nós ficamos com os olhos assim, tampados talvez, às vezes, porque nós não compreendemos o que o Senhor quer fazer. Porque muitas das vezes, aquilo não é claro. Por que o Senhor não revela de forma clara? Porque é necessário que haja fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que tenha fé, não é? E creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que compreender isso. Todo o Velho Testamento foi uma sombra para tudo aquilo que foi se cumprindo ao longo do Novo Testamento. É como se fosse uma sombra. Aqui não tem jeito de fazer sombra. Não tem jeito de fazer sombra. Mas sabe como, quando você levanta a mão assim, você vê a sombra da sua mão no chão? O Velho Testamento é como se você estivesse vendo assim, ó. Você vê, entende até que é uma mão, aquilo ali está parecendo uma mão, mas você não tem certeza. A partir do Novo Testamento, a sua visão está aqui, ó. Você sabe que é uma mão. No Velho Testamento, eles tinham muitas dúvidas. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13, quando ele vai falar do amor, ele fala: porque hoje vemos em parte, mas então veremos face a face um dia. Não nos é revelado porque é necessário ter fé ao Senhor.
Dessa mesma maneira, como que no Velho Testamento, muitas simbologias, muitas tipologias bíblicas foram escritas e mostradas para que apontasse para o Novo Testamento. Assim também são os dons do Espírito. O Senhor tipificou isso no Velho Testamento através do candelabro, a menorá. Coloca ela aí, Nicolas, para nós, slide 4. Olha a menorá aí. Que bacana, vocês já tinham visto? A menorá é uma espécie de castiçal muito famoso, né, entre os judeus. Se você entrar dentro de uma casa de um judeu, com certeza você vai achar uma na sala. E ela tem uma representatividade enorme, uma profundidade de detalhes enorme. Eu vou falar só daquelas 3 hastes de cá, mas as 3 de lá é o fruto do Espírito, que nós não vamos falar hoje. Quem sabe um dia a gente fala. Mas o candelabro, então, representa, de acordo com Zacarias 4, de 2 a 4. Coloca aí, Nicolas, depois você volta no slide. E me perguntou, o que está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Pode mais um. E o anjo me respondeu, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Ele então me disse, essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o final de um trecho onde o Senhor revela ali para Zacarias sobre a menorá, falando sobre este candelabro representando ali o Espírito Santo. Pode voltar lá no slide, Nicolas. 4. Vai lá. Isso. A Bíblia diz em Isaías 11, versículo 2, a Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que estão ali, ó. Pode voltar lá, Nicolas, não tem problema não. Pode voltar no slide. Isso. Os 7 Espíritos de Deus, eles estão ali, ó. Espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, o Espírito do Senhor é representado pela haste do meio, o Espírito de poder, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho. Pode passar para o próximo, Nicolas. Em uma haste, você vê, ó, cura, milagres e fé. Na segunda, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Terceiro, interpretação de línguas, variedade de línguas e profecia. Essas 3 categorias, irmãos, divididas. Primeiro, fé, milagres e cura. São dons espirituais manifestados pelo Espírito de poder de Deus. Né? Muitos conhecem como os dons de poder. Nós vamos falar sobre eles aqui ainda. A segunda haste, a do meio. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Que são manifestadas em nós através do espírito de revelação. O espírito de conhecimento de Deus, perdão. Que são os dons de revelação. Espírito de conhecimento. E a terceira haste, que é nos revelar através do espírito de conselho de Deus, que são as profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quero adiantar para vocês, antes de continuar aqui e explicar cada uma, que ao longo dessa ministração aqui, eu queria que você pensasse isso e colocasse diante de Deus, se você realmente deseja um dom espiritual. No final eu quero orar com vocês para que vocês coloquem diante do Senhor esse sonho. Seja sincero diante do Senhor e peça a Ele e fale para Ele o porquê, o motivo. Você pode ter certeza que o Senhor vai te dar
alguns testes para você passar. Mas se for um pedido genuíno, Ele vai te dar. Amém? Ele vai te dar, porque Ele dá. Ele ama fazer isso. O primeiro, dom da fé. Essa fé aqui, irmãos, ela não é a fé que a gente tem costume de falar. Tipo, creio em Jesus ou creio em Deus. Eu creio que isso vai acontecer porque Deus falou. Não, não é essa fé. Essa fé, como um dom espiritual, ela é um nível, é como se fosse um nível especial de fé, aonde você recebe um milagre, Deus é glorificado, não é? Mas o beneficiado não é você. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por isso. Eu sei que a mãe do Alexandre, a irmã Maria, já passou por isso várias vezes. E vou te dar um exemplo bíblico. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando entraram naquela fornalha, eles mereciam entrar naquela fornalha? Não. E eles entraram assim mesmo, não foi? Vocês conseguem imaginar o aperto que esses três passaram? Eles devem ter passado aperto demais. Mas eles foram fiéis a Deus. E a Bíblia diz, eu não quero ler tudo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas acreditem em mim, irmãos, está na Bíblia. A Bíblia diz que eles viram para Nabucodonosor e dizem assim: olha, meu rei, fique o senhor sabendo que mesmo que o nosso Deus não nos livre, nós não iremos nos curvar à sua estátua. Olha a coragem desses caras. E aí, quem conhece a história sabe que a fornalha é aquecida e aqueles três são jogados lá dentro. São jogados lá dentro. Nabucodonosor, Deus abre os olhos de Nabucodonosor, e Nabucodonosor enxerga um quarto homem lá dentro. O texto ali, naquela ocasião, fala que o anjo com O maiúsculo está entre eles. Toda vez que a Bíblia aponta o anjo com letra maiúscula, é uma tipificação de Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse com Mesaque, Sadraque e Abednego. Então Nabucodonosor enxerga o próprio Jesus lá dentro com os caras. E ele fica louco. Como pode? Mas não foram 3 que a gente jogou lá, por que tem 4? E ele fica doido. E a Bíblia mostra que Nabucodonosor então manda tirar os 3 lá de dentro. Ele até faz um teste com a fornalha. Ele manda queimar um inocente lá que não tinha nada a ver com o assunto, só para testar se o forno estava bom, né? E é interessante porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, né? É o nome deles. Quando eles saem da fornalha, a Bíblia diz que Nabucodonosor vira para o maior império da terra e declara: a partir de hoje, ninguém adore outro Deus, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês compreendem que esses 3 não mereciam a fornalha. Mas o que aconteceu com eles beneficiou todo o reino. Deus, então, para dobrar Nabucodonosor, ele usa 3 de seus santos. Deus não tem problema, irmão, em usar o sacrifício dos seus santos para dobrar o Nabucodonosor. Pense nisso. Viu? Deus pode usar o seu sacrifício para dobrar um grandão aí. Mas o fato é que esse é um exemplo perfeito do dom da fé. O dom da fé é você crer que, independente de qualquer coisa, essa fé, esse dom da fé, é uma fé tão poderosa, ao ponto de você entender e acreditar de que, independente do que aconteça com você, Deus é fiel. Deus está no controle. E aqueles caras falam assim: olha, eu não quero saber se Deus vai tirar minha vida, se não vai. Eu vou permanecer firme.
Deus então coloca aqueles caras na vitrine. Mas quem foi beneficiado? Foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Eles entraram e saíram ilesos. Mas todo o povo foi beneficiado, porque Nabucodonosor mandou quebrar toda a estátua de idolatria daquele templo. E Deus os abençoou, tenho certeza. Esse é o dom da fé. Daniel na cova dos leões também é um exemplo. Próximo. Dom de cura e milagres. Esses 3 dons são os dons manifestados através do Espírito de poder de Deus. Curas e milagres são manifestações com benefício ao outro. Não é? A manifestação do dom de cura, ela é óbvia por si só, pelo nome. Todo mundo sabe, é aquilo que está enfermo e é curado. Manifestações do dom de curar. A pessoa está de um jeito que não é normal e o Senhor se manifesta através de alguém, através de uma imposição de mãos, né? E aquela pessoa é curada. A diferença do dom de milagres e maravilhas é que o dom de milagre Deus usa como algo extraordinário, porém se refere a algo extra-humano, vamos dizer assim. Deixa eu ver, eu vou dar exemplo, talvez fique mais fácil de entender. A manifestação do dom de milagres, né? Algumas versões bíblicas dizem milagres e maravilhas. Essa manifestação, por exemplo, na Bíblia, vou te dar um exemplo. Água em vinho. Jesus transformou a água em vinho. Essa transformação é uma manifestação do dom de milagres e maravilhas. Outro exemplo, os pães e peixes, né? Não foi algo em alguém, mas alguma coisa no mundo material mudou. Isso é um dom de milagres e maravilhas. Abertura do Mar Vermelho, também é uma manifestação do Espírito de poder de Deus para realizar prodígios e maravilhas. Segunda haste, os dons de revelação, manifestados pelo Espírito do conhecimento. Esse dom, irmãos, os dons de palavra de sabedoria, palavra de palavra de conhecimento, ele se manifesta sempre para Deus poder comunicar com alguém. E ele pode se manifestar através de um testemunho interior, de algo que o Senhor colocou impresso em seu coração. Vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de ter uma impressão sobre algo, mas de repente fala assim, deixa isso para lá. Sabe essa impressão que você teve a respeito de algo? Talvez Deus queira que você alimente essa impressão, para que Ele possa te revelar algo a respeito de alguém. Não é? Esse testemunho interior, por exemplo, ele é citado na Bíblia em Romanos 8,16. Se eu te perguntar assim, como que você sabe que você é salvo? Você poderia me explicar de várias maneiras. Mas no fundo você iria se enrolar todo e você nem ia saber direito por que você é salvo. É tipo, eu sei porque sei, né? Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus é quem testifica em nós. Então é Ele que nos dá a certeza. Eu sou salvo, cara, eu nem sei porquê, mas eu tenho certeza disso. Mas como que você tem certeza? Cara, eu não sei te explicar. E esse testemunho interior, que a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria começam a se manifestar. Um exemplo bíblico disso, Atos 27:10, onde Paulo está naquela navegação, ele está indo para Roma e ele está passando perto da cidade de Creta. E de repente ele fala o seguinte, coloca aí, Nicolas, Atos 27:10.
ele vira para a tripulação e diz: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Só isso. Paulo então se revela aos caras, fala assim: olha gente, eu estou tendo uma impressão aqui que vai dar ruim. Entende como? E Paulo era um homem de Deus. Ele sabia que as coisas que chegavam até ele através do Espírito Santo não era algo para ser desprezado ou colocado de lado. Ele sabia que de alguma maneira o Senhor estava fazendo algo através dele. Paulo então tinha a sensibilidade para poder saber, falar assim: olha, o Senhor quer comunicar alguma coisa. E ele teve aquela impressão e falou. Mais tarde, no versículo 23 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que um anjo aparece a Paulo e confirma tudo isso. Olha, ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, 24, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Logo após aquela impressão, eu tenho certeza que Paulo orou e houve uma resposta para ele. E é isso que devemos fazer. Todas as vezes que nós tivermos alguma impressão em nosso coração a respeito de qualquer coisa, nós devemos buscar ao Senhor, até que o Senhor nos dê essa resposta, não é? Apesar da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento serem parecidas, a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de conselho e sempre traz ideia de futuro. A palavra de sabedoria, irmãos, é quando você manifesta algo da parte de Deus para alguém e ao mesmo tempo vem com uma solução. Tipo, olha, Deus está mandando te falar isso e tal, eu te aconselho a fazer assim, assim, assado. Palavra de sabedoria. Um exemplo disso foi José do Egito, quando ele interpreta lá o sonho de Faraó. E o sonho de Faraó é que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, é isso? E aí José interpreta, fala assim: olha, haverá 7 anos de grande seca. E logo em seguida ele dá um conselho. Mas eu aconselho o Senhor a achar um administrador fera aí e colocar tudo na mão dele, para ele administrar esse negócio. O Faraó não é bobo nem nada, falou assim: uai, então eu vou colocar na sua mão. O Faraó viu que Deus era com José e tirou o anel, né, do selo, colocou no dedo de José e falou assim: olha, governa. E a história diz que José governou por 80 anos no Egito. E depois do Faraó, ninguém mandava mais do que José ali naquele lugar. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Já a palavra de conhecimento, ela está ligada ao passado e ao presente, com práticas de exemplos bíblicos, de modo interativo e prático. Um exemplo disso é Pedro, em Atos 10, quando ele vê aquela coberta, aquele lençol caindo com aquele monte de animais, e o anjo fala para ele: mata e come. Ele fala: que é isso? Eu não vou comer esse negócio não, você está doido, né? Nunca fiz isso, não é agora que eu vou fazer, vou comer esses animais peçonhentos aqui não. E aí ele tem a visão, né, de novo, e o anjo mata e come, e ele então tem um entendimento de que Deus estava falando com ele sobre os gentios. E isso aqui então foi uma palavra de conhecimento, porque Pedro, ele associou toda aquela visão e teve o entendimento imediato do que fazer. O conhecimento é uma atitude prática, né? E terceiro dom do Espírito, através do Espírito de conhecimento, é o discernimento de Espírito. É a capacidade manifesta através do seu testemunho interior, mas também é a capacidade manifesta de perceber o mundo espiritual. Eu não sei
Quantos aqui já tiveram essa experiência, né, de perceber, ou sentir, ou ver demônios? Eu já vi demônios, anjos, um monte de vezes. Já vi anjo feio, tem uns anjos muito feios. Eu vi um anjo uma vez que ele era cheio de olhos. Tinha olhos para todo lado, na cabeça, nas asas, nos pés. Achei muito feio, mas era um anjo. Capacidade de perceber o mundo espiritual. Eu lembro de um dia, em casa, de manhã. Acordei de manhã, mas não era final de semana, eu não tinha levantado ainda. A Maria, minha caçulinha, de 6 anos, veio do quarto dela, de manhã, né? Vocês são jovens ainda, muitos nem pais são ainda, mas um dia vocês vão entender o que é isso. Veio pro meu quarto. Ela vem e arruma um jeito lá e deita comigo. E nesse dia, ela deitou assim nas minhas costas. E eu percebi que ela chegou e fiquei quieto. E eu ouvi ela falando assim. Sai daqui, bicho, em nome de Jesus. Ela falando. Aí eu estava assim, ó, eu fiz assim. Mas, na hora, qual seria a atitude natural do pai? Era virar pro lado dele. O que é isso, minha filha? O que você está vendo? E já assumir a briga ali. Entendeu? Eu fiquei caladinho. Eu fiquei percebendo o que ela ia fazer. Quando eu acordei, eu senti mesmo. Tinha uma presença ruim ali atrás da porta. E aí, eu deixei ela falar. E ela falou várias vezes. Sai daqui, bicho. Em nome de Jesus. Várias vezes ela falou. E eu de carro só orando. Ô Senhor, ajuda ela. Manda esse capeta embora, Senhor. Mas eu não falei nada com ela. E ela assim, sai daqui, bicho, em nome de Jesus. E ela falou várias vezes. Até que ela virou para mim, me abraçou e dormiu. Sabe, irmãos, muitas vezes o Senhor, Ele já tem manifestado em nós diversos dons espirituais. Só que nós não aprendemos a incentivar eles. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, em algum momento, você já teve uma experiência maluca, que nem você mesmo entendeu, mas você não deu continuidade a ela. E naquele momento ali, eu assim fiquei agoniado, porque a vontade era de assumir a briga dela. Mas eu não posso dar o peixe para ela toda vez. Eu preciso de ensinar ela a fazer. E ela já sabia. Sai daqui, bicho, em nome de Jesus. Ela estava vendo alguma coisa. E quanto mais ela falava, mais ela apertava as costas dela na minha. Tipo, indo para trás assim, ó. E eu não falei nada, deixei ela enfrentar os medos dela. Ela precisa de entender que o Jesus dela é o mesmo do pai dela. Ela precisa de entender isso. De compreender essas coisas. Muitas vezes, irmãos, nós não somos incentivados em dons. Porque muitas vezes a gente se frustra. E a gente desiste. Eu lembro de uma vez, no encontro com Deus. Eu não posso contar muito do encontro com Deus, não, porque tem certeza que muita gente que vai. Mas certa vez, eu estava no encontro com Deus. E tinha uma senhora lá que ela estava pelejando com a dor no joelho já, desde quando ela chegou. E tomava muita analgésica. E teve uma palavra lá. Eu estava cheio de fé. Cheio de fé. Eu falei assim, é agora. Eu vou orar, passei o óleo na minha mão assim, me enchi de coragem. Eu falei assim, eu vou orar no joelho dessa senhora aqui, isso vai sumir. Quer ver? Cheio de coragem. Fui lá, falei, ô irmã fulana, posso orar aqui pela senhora, no joelho da senhora? Ela, pode, minha filha. Aí eu agachei assim, orei, e tal, e pá, e não sei o quê. Eu falei para ela assim, e a irmã está sentindo alguma coisa? Ela olhou para mim e falou assim, minha filha, o importante é a saúde mental, né, da gente. Não aconteceu nada, irmãos. Pensa num homem frustrado. Eu fiquei chateado demais da conta. Mas eu não vou tentar isso mais, não dá certo. Não. Fiquei lá pensando comigo.
Mas sabe, muitas vezes a gente acontece isso. Tem um testemunho de um pastor Todd Wright, não sei se vocês conhecem, seguem aí na internet aí. Um cara grandão de Rastafari. Ele tem o dom de cura. Realiza prodígio e maravilha. Deus usa o cara mesmo, de verdade. E no testemunho dele ele conta que ele saía para a rua e ele ficava tentando. Assim, você está com alguma dor? Aí o cara falava que estava, ele orava, não acontecia nada, ele ficava frustrado. Depois de tentar mais de 900 vezes, 900, irmão, 900 vezes, a esposa dele virou para ele e falou assim: eu não saio mais com você, estou cansado de passar vergonha. E ele entrou em crise. E ele falava assim: Senhor, o Senhor falou comigo que ia me dar esse dom, por que não dá certo? E ele entrou num propósito longo com Deus. No final desse propósito, num culto, Deus revelou um pastor desconhecido que estava pregando na igreja dele. E ali aquele cara foi cheio do Espírito de poder de Deus. E ali, a partir daquele dia, o Senhor marcou ele. E o Senhor deu para ele o dom que já havia prometido há anos. E aí é interessante porque isso nos mostra uma grande persistência, que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não tem, a gente desiste rápido. Porque é muito ruim passar vergonha, fala a verdade. É ruim demais. E você chega para a pessoa e fala assim: meu Deus, é capaz de te curar. Aí você ora e não dá tudo errado. Então precisa de ter ousadia, porque Deus vai manifestar na hora que tiver que manifestar. Lembro de uma vez, eu estava no ensaio aqui de louvor. Eu estava tocando violão, eu estava nesse canto aqui. Eu estava com uma dor de cabeça insuportável. E eu vim por obediência, porque não era para me vir. E aí os irmãos notaram, os irmãos do ensaio aqui no sábado. Eles notaram e falaram assim: ô Laura, o que está acontecendo? Eu falei: cara, eu não estou conseguindo tocar, minha cabeça doendo demais. Aí o Josiel falou assim: vem cá, gente. Aí todo mundo largou o instrumento. Ô Laura, ajoelha aqui. Foi ele atrás, buscou um óleo, passou na mão. Nós vamos orar por você agora. E colocou a mão na minha cabeça. A dor de cabeça foi embora na hora, cara. E é maravilhoso você perceber de que é possível isso, que essas coisas acontecem. É verdadeiro. Você poder experimentar um irmão orar por você. Experimentar do que o corpo de Cristo pode te oferecer. Próximo. A hora já vai passando. Interpretação de línguas, variedade de línguas e profecias. É basicamente as três quase que a mesma coisa. Paulo nos mostra que a interpretação de línguas e a variedade de línguas juntas equivale à profecia. Então é quase que a mesma coisa. Mas o interessante da manifestação desses dons é que o Espírito Santo, ele nos inspira e a gente coopera. Eu não sei vocês, mas quando eu tive a experiência de orar em línguas a primeira vez, eu achei aquilo muito estranho. Eu achei muito estranho. E foi assim, tomando banho, em casa. Tomando banho. Ninguém pôs a mão na minha cabeça, nada. E naquele momento eu não conseguia controlar. Eu falava em línguas, eu não conseguia controlar. Não conseguia parar de falar. Não sabia o que eu estava falando. Senti uma sensação completamente diferente do que eu já tinha sentido antes. E aquilo foi novidade. E eu percebi que para que aquilo acontecesse, eu precisava apenas cooperar. Muitas vezes, irmãos, a gente fica muito agoniado, preso, esperando. Será quando que vai acontecer? Por que não acontece? Já pedi tantas vezes. Sabe? Nós não, igual eu disse antes, nós não precisamos de ficar
repetindo. Nós precisamos descansar no Senhor. Assim que a gente pede, descansar no Senhor, porque o Espírito Santo nos inspira e a gente coopera. O dom de profecia é uma manifestação de Deus através de um homem, a igreja. Não é? E é interessante que quando é falado em profecia, por exemplo, quando alguém fala uma profecia para mim, eu escuto. Mas eu não levo aquilo imediatamente como verdade. Essa é a forma saudável de receber uma profecia. Se você vier aqui na frente, se eu colocar a mão na sua cabeça, o Senhor me revelar algo e eu falar, não acredita em mim de primeira, irmão. Só porque eu subi aqui, peguei no microfone, falei aqui 40 minutos para você ouvir. Não é assim que funciona. Você tem que pegar aquilo que eu falei, não descartar, mas analisar em Deus se aquilo é verdade. Compreende? Essa é a forma saudável de se comportar diante de uma profecia. Porque se tudo que alguém falar a seu respeito você tomar como verdade, no dia que aquilo não acontecer, você vai se escandalizar com a igreja. E aí vira a tão famosa profetada. Ah, que eu recebi uma palavra, que Deus ia fazer isso comigo, ia fazer aquilo, e até hoje nada. Irmãos, talvez nem seja verdade. Talvez nem seja verdade. Certa vez, um líder, um cara bacana, ele não congrega com a gente, mas é um líder de igreja, um cara bacana. Ele profetizou umas coisas sobre mim, que por dentro eu falava assim, é mesmo? Aí eu não falava amém nem nada, ouvi, ele orou, falei assim, muito obrigado, Deus abençoe. Calma, irmãos, sereno. E eu fiz propósito com o Senhor. Eu fui colocar o meu joelho no chão e fazer jejum diante de Deus e falar assim, Senhor, isso é verdade? Eu preciso que o Senhor confirme isso para mim, porque o que esse cara falou é muito sério. Isso é verdade, Senhor? Estão entendendo, irmãos? Agora, o contrário. Quando você vai entregar uma profecia, quando você tem uma impressão, quando você está tentando ali de alguma forma desenvolver o seu dom, você chega diante da pessoa com aquela impressão de que Deus falou algo, talvez com uma visão que o Senhor tenha te mostrado, mas você se apresenta para aquela pessoa e diz assim, Deus manda te falar que a sua mãe vai morrer hoje de noite. Ué, que isso, irmão? Sabe qual que é a melhor maneira de você entregar algo que Deus falou? É você chegar para a pessoa e falar assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava orando. E aí, cara, eu tive uma visão. A visão foi assim, assado. Eu senti no coração que era para você. Ô, irmãos, numa boa, depois que a gente acostuma com esse negócio, a gente sabe quando é Deus e quando não é. Só que até você saber que quando é Deus e quando não é, você não pode chegar falando tudo de qualquer maneira. Tá certo? Então você chega para a pessoa e fala assim, olha, meu amigo, eu tive essa impressão. E eu acho que é isso. Faz sentido para você? Aí o cara vai falar assim, não faz não, irmão. Eu falei assim, então me perdoa, irmão, foi da carne. E vai embora. Eu quero desmistificar isso da sua vida, meu irmão. E não é porque eu te falei algo da carne que você vai ficar com raiva de mim, não. Porque eu sou falho como você. Tá certo? Mas se você tiver o entendimento e a sabedoria que eu estou tentando te ensinar aqui, você vai pegar aquilo que eu falei e vai levar para o seu quarto,
no secreto com seu pai e vai perguntar: papai, isso é verdade? Porque é ele que tem que te falar, não é eu, cara. Agora, alguns sinais você pode interpretar para você saber se isso é verdade ou não. Irmãos, toda profecia culmina em um resultado bíblico. E toda profecia nunca é algo novo, mas sim uma confirmação. É sempre uma confirmação. Quando a pessoa chega para o outro e fala assim: olha, meu irmão, senti de Deus te falar isso e tal. Aí a pessoa já, é isso mesmo. Por quê? Porque em casa ela já está orando por isso. A profecia nunca vai ser algo novo, algo inédito que você nunca ouviu falar. Se eu chegar aqui, vou dar um exemplo do Vinícius, que, né, vai ficar fácil. Se eu chegar para você aqui, Vinícius, e falar assim: olha, meu irmão, Deus mandou você ir para os Estados Unidos. Aí você vai falar assim para mim: o quê? Você está doido? Deus nunca falou isso comigo. Agora, se eu chegar para você e falar assim: ó, Deus te mandou você ir para os Estados Unidos. Aí você começa a chorar com a sua esposa e fala assim: Deus está me falando isso tem 5 meses. E eu pedi Ele para me confirmar. Entende como? A grande diferença, irmãos, é qual é a nossa maturidade para lidar com isso. Qual é a nossa maturidade? Eu estou tentando te explicar a maneira correta, porque eu quero que nunca mais você se sinta ofendido com a profecia, amém? Nunca mais se sinta ofendido com a profecia. Aprenda isso, leva isso para o seu espírito em nome de Jesus Cristo. Você sai daqui entendendo isso, de que quando falarem algo ao seu respeito, você vai confirmar com aquele que mandou dizer. Olha que interessante, já estou acabando, irmãos. Tem um quadro aí, ô Nicolas. Eu vou falar só desse quadro, nós vamos terminar. Tinha mais, mas eu me empolguei e falei muito. Olha, irmãos, nós temos muita dificuldade, às vezes, de perguntar para o Senhor assim: Senhor, qual é o meu chamado? E por que eu quis falar de chamado? Porque o chamado, ele é diretamente voltado aos dons que são entregues a você. É uma matemática. Porque os dons nada mais é que uma capacitação para que você possa exercer aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Os dons é uma capacitação. É uma ferramenta que Ele te dá para que você consiga chegar no fim aonde Ele sonhou para você ir. Muitas vezes as pessoas ficam assim, isso eu quero desmistificar isso aqui também, tá? Porque muitas vezes você fica assim: eu não sei para que o Senhor me chamou. Eu não sei nem se o Senhor me chamou para alguma coisa. Eu não sei se... Eu acho que Ele me chamou para alguma coisa, mas eu não sei se é pastor, se é mestre, se é profeta. Eu não sei o que é. Olha, meu irmão, é simples demais. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que Deus colocou em você tanto o querer quanto o realizar. E eu creio, irmão, eu creio que aquilo que o Senhor te chamou para fazer, Ele já te fez nascer com Ele. Então, quando você parar para pensar assim: que chamado eu estou inserido? Olha, o primeiro ponto que eu quero te ensinar aqui é você começar a analisar as suas habilidades naturais. Quais são as suas habilidades naturais? Se você pensa, aí você para e pensa: eu acho que eu tenho uma boa oratória, eu sou paciente, tenho empatia com as pessoas, gosto de ler a Bíblia, gosto de ensinar, de corrigir. Opa, pode ser pastoreio. O seu chamado pode estar voltado para a área do pastoreio. E para que você cumpra o seu chamado de pastor, o Senhor vai te capacitar com os dons espirituais. Você vai precisar de dons de poder, né? Que são fé, milagres, cura, dons de revelação, de sabedoria. Vai chegar muitas pessoas perto de você te pedir conselho. Você precisa de sabedoria, né?
palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ou, se você é um cara estudioso, disciplinado, gosta muito de ler livros, se você é uma pessoa que o Senhor revela para você coisas assim malucas que ninguém tinha pensado antes, irmão, tem uma boa chance do seu chamado ser mestre, ensino. Se você gosta de discipulado, de parar de sentar com uma pessoa, ensinar, mostrar o que é certo, o que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Se você gosta disso, irmão, com certeza tem uma boa chance do Senhor ter te chamado para o chamado de mestre. E para isso, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar dons de revelação, dons de sabedoria, né? Sabedoria, conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, para que você consiga compreender e discernir se aquilo que você está escrevendo ou pregando é do Senhor ou não. Porque aquele que tem chamado de mestre, surge coisas malucas na cabeça dele. E ele não sabe se aquilo é bíblico, se aquilo não é. E ele tem que tirar tempo para poder orar e pedir Deus confirmação, pedir Deus discernimento, compreensão. Porque o mestre, de certa forma, ele acaba revolucionando a doutrina, ele acaba revolucionando a forma de enxergar o evangelho. Então ele precisa de ter sabedoria de verdade, porque senão ele coloca todo mundo para tropeçar. Agora, se você é uma pessoa que se dedica muito em jejum, em oração, é uma pessoa corajosa, que gosta de acordar de madrugada para orar, irmão, se Deus te revela coisas malucas para você poder entregar, né? Né, Alex? Alex viveu isso na casa dele a infância inteira. De ver a mãe dele entregando profecias para pessoas e pedir discernimento para o Senhor, e cada prova mais maluca do que a outra, não é? Eu tive uma experiência dessa uma vez. Eu falei: Senhor, me mostra essa pessoa, porque senão eu não vou falar não, mas tem que ser hoje. E era impossível ver aquele cara naquele dia, e eu vi. Eu falei assim: então eu vou falar. Aconteceu isso comigo uma vez. Já aconteceu comigo também uma experiência frustrante. Irmãos, eu adoro contar minhas frustrações. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar para você que eu sou igual a você. E eu gosto de contar o tanto que eu aprendi com essas frustrações. Certa vez o Senhor me deu um sonho. Vou contar rapidinho. O Senhor me deu um sonho com uma senhora, amiga da minha mãe, que eu não via, sei lá, 20, 30 anos. Tive um sonho com a dona. Eu falei isso. E no sonho, o Senhor mandava eu entregar ela um recado. Mandava entregar para ela um recado. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquilo me incomodou. Eu comecei a orar a Deus, eu falei assim: Senhor, isso é do Senhor mesmo? E o Senhor só confirmava que era. Eu falei assim: então beleza. Um dia eu fui na casa da minha mãe, estava conversando com ela lá. Minha mãe, do nada, né, se é que para Deus tem alguma coincidência, começa a me mostrar algumas fotos antigas, e de repente eu vejo a senhora lá na foto. Eu falei assim: mãe, me empresta essa foto, deixa eu tirar uma cópia dela. Minha mãe me emprestou a foto, eu tirei uma foto, uma cópia daquela foto antiga. Escrevi o recado de Deus atrás daquela foto. Presta atenção, irmãos. Guardei no envelope e deixei no porta-luva do carro. E falei: Senhor, me mostra a dona que eu vou entregar para ela. Me mostra ela. E eu não vi a dona de jeito nenhum. Um dia, limpando o carro, juntei aquelas coisas todas e tal, e guardei, peguei aquela carta e guardei dentro da gaveta do meu escritório. Agora já não estava no porta-luva mais, estava no escritório. O que acontece? Eu vi a velha, a dona, pode falar velha. Eu vi a dona. E quando eu vi ela assim, eu falei: nossa, eu não acredito. Que eu abri o porta-luva, eu falei: nossa, a carta está lá no escritório. Eu fui embora. Eu falei assim: não, eu vou ver ela de novo. Aí um dia, andando na praça, eu vi ela passando assim, ó. Cruzei com ela assim. Eu vi ela assim, falei: nossa, olha ela aí de novo, cara.
E eu não estou com a carta aqui, cara. Passou. Um belo dia, eu parado na porta da minha garagem, Felipe. Apertei o controle para abrir a garagem. Quem que passa na minha frente, na porta da minha casa? A dona. Não vou falar velha, não. A dona. Passou. Eu falei assim, nossa, não acredito. Ah, não, eu vou colocar essa carta aqui em casa agora. Uma semana depois, eu recebi uma mensagem que aquela senhora faleceu. Ela faleceu sem eu entregar a mensagem. E a mensagem era: volte para os caminhos do Senhor, porque o seu tempo está acabando. Irmãos, eu fiquei deprimido, cara. E a lição dessa história é que eu foquei na carta e não na mensagem. Essa é a lição. Porque todas as vezes que eu vi ela, se eu tivesse parado ela e falado com ela, tinha resolvido. Mas como eu tinha preparado uma cartinha, o meu foco era a cartinha. E eu guardo essa cartinha até hoje. Para mim não fazer isso de novo. Alguns anos depois eu escutei um irmão falando: lembra da irmã Ciclana? Que saiu da igreja, começou a frequentar isso, aquilo. Então, você acredita, menina, que uma semana antes da morrer ela voltou para Jesus? Alguém falou isso comigo do nada, irmão, você acredita? Eu falei assim, é mesmo, irmão? Segurando. Deus é bom. Louvado seja Deus que usou outro. Tá certo? Mas isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos de ter sensibilidade ao Espírito do Senhor. Para a gente poder fazer a coisa certa, no momento certo. Se você tem aquela coisa incomodante dentro de você, que você não consegue ficar sem falar de Jesus para ninguém. Você está numa fila de banco, você quer cutucar o cara de trás e falar de Jesus. Você vai numa festa de aniversário, você quer cutucar alguém para falar de Jesus o tempo inteiro. Tem uma boa chance do seu chamado ser evangelista. E se o seu chamado é de evangelismo, Deus vai te dar dons de poder. Porque a Bíblia diz que os milagres são para os incrédulos. Pare e pense nisso, meu irmão. E pergunte, papai. Agora, se você é um cara extremamente altruísta, afetuoso, caridoso, compassivo, piedoso, né? Nós vimos aqui recentemente, quem veio no culto domingo aí, viu a irmã Sara falando aqui, né? É muita coragem daquela mulher se mudar de uma maneira definitiva para o Paquistão, né? Paquistão? Você tá doido. Agora, se você tem isso no seu coração, irmão, com certeza o seu chamado é apostólico. É um missionário. E Deus vai te dar dons de poder, né? Além de te capacitar e te encorajar nos serviços. Receber bem, servir a todo custo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu espero ter clareado bastante o entendimento de vocês. Espero mesmo. Espero que o Senhor se mostre a vocês de uma maneira que não tenha mostrado até agora, para que você compreenda o seu papel dentro do corpo de Cristo, né? Para que você lembre e pratique aquele dom que você acha que está escondido. Porque eu creio, irmãos, que desde o começo o Senhor colocou em você aquilo que é necessário para você exercer o seu chamado. Eu creio. Ele está escondido.
Eu tenho certeza que enquanto eu falava aqui, você foi lembrando aí de alguma coisa. E eu quero te encorajar a desenvolver essa pontinha que tem. Quero te encorajar com maturidade, com mansidão, mas nunca se esquecendo da ousadia. Nunca se esquecendo da ousadia. Certa vez, estava eu e minha esposa aqui, era uma conferência. E eu estou lá, de boa, tranquilo. Veio um irmão lá do outro lado, veio e falou para minha senhora: Deus mandou falar com você, para você e sua esposa dar um abraço no casal fulano e ciclana. Aí eu, beleza, vamos lá. Aí eu falei com a minha esposa: só, o irmão esteve aqui e falou que é para nós ir lá abraçar. Aí ela não falou nada, a minha esposa muito caladinha na dela, não falou nada. Nós fomos lá e abraçamos. Aí eu abracei o rapaz de boa, tranquilo, e voltei para o meu lugar. Mas a minha esposa ficou abraçada lá com a moça. E depois ela veio me contar de que aquela resposta de Deus era para ela. Porque Deus tinha colocado algo no coração dela para entregar para aquela moça. Mas ela falou assim: Senhor, se for da tua vontade, manda alguém aqui agora e me pedir para que eu vá lá e dê um abraço nela. E ela foi caladinha e entregou. Nós precisamos de ter, irmão, essa coragem. Que Deus é um Deus de resposta. Se você pedir Ele uma resposta, Ele vai te dar. Se você falar assim: Senhor, me ajuda, eu não estou compreendendo direito, esse trem aqui está meio confuso. Pede ao Senhor discernimento. Vamos orar, irmão, nós precisamos de acabar. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria muito que você repetisse comigo algumas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, a minha vida ao Senhor. Mas não só, Senhor, da boca para fora. Eu te entrego, Senhor, o meu comprometimento. Te entrego, Senhor, os meus pensamentos. Me faça, Senhor, caminhar conforme a tua vontade. Nessa noite, eu abro o meu coração para receber e compreender o meu chamado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor se manifeste a mim com os dons que eu preciso para cumprir o meu chamado. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te entrego, Senhor, a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Te peço, Pai Santo, para que o Senhor não os deixe confundidos. Para que o Senhor, Pai, possa clarear, Senhor, os pensamentos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que Satanás, Senhor, não confunda, Senhor. E tire, Senhor, e atrapalhe, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa trazer, Senhor, discernimento a cada um de nós. Possa trazer, Senhor, maturidade, Pai, a cada um de nós. Para que a gente possa, Senhor, enfrentar, Senhor, os dons espirituais, Pai, de uma maneira saudável. De uma maneira saudável e eficaz. Pai, nós não queremos, Senhor, escandalizar ninguém. Mas nós também, Senhor, não queremos ser escandalizados. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que a nossa vida, Senhor, seja para Te louvar. Seja, Senhor, para poder engrandecer, Senhor, o Teu nome. Seja, Senhor, para poder manifestar, Senhor, o céu nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor. Leve, Senhor, os meus irmãos, Pai, em segurança para os seus lares. Que eles tenham, Senhor, um final de semana abençoado na Tua presença. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aplauda Jesus, meu irmão.